Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Emanuela e estamos dando início a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, nós vamos estar aí exercitando um pouquinho dos conhecimentos adquiridos em aulas anteriores. Lembrar aí um pouquinho das transformações, né? Reflexão, translação e rotação, e aplicar aí esse conhecimento na resolução de questões. Vamos lá? A primeira questão do nosso exercício, ela diz assim: observe os polígonos regulares e seu eixo de simetria. Certo? Então, aí diz o seguinte: quantos eixos de simetria tem cada um desses polígonos, né? Então, lembrando aí que o eixo de simetria é uma linha reta que divide a imagem em partes iguais. Aqui a gente consegue perceber, ó, 1, 2, 3 eixos de simetria. Aqui nós conseguimos perceber 1, 2, 3, 4 eixos de simetria nessa imagem. 1, 2, 3, 4, 5 eixos de simetria. E aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, 6 eixos de simetria. E aí, nós temos uma questão anterior que diz assim, olha só. Em cima dessa questão, né? A gente viu que aqui nós temos 3 eixos de simetria, aqui 4, aqui 5 e aqui 6, pelo slide anterior. E aí, em seguida, fala assim: qual é a relação entre a quantidade de lados e os eixos de simetria em polígonos regulares? Então, primeiro, vamos lembrar o que são polígonos regulares. São polígonos que têm todos os lados com a mesma medida e também todos os ângulos com a mesma medida. Isso são polígonos regulares. E aí, que relação a gente consegue perceber? Então, veja só, o primeiro polígono, ele tem quantos lados? Ele tem 3 lados, não é isso? É um triângulo, 1 lado, 2 lados, 3 lados. E veja que ele também tem 3 eixos. A gente viu isso na estante, no slide anterior. O segundo polígono tem 4 lados, é um quadrilátero, quadrado aqui nesse caso, e ele também tem 4 eixos. O terceiro polígono, né, se a gente contar aqui, ó, ele tem 5 lados e ele também possui 5 eixos. E o quarto polígono possui aí 6 lados e também 6 eixos. Então, o que a gente pode estar concluindo disso é que em polígonos regulares, a quantidade de eixos de simetria é igual à quantidade de lados que esse polígono tem, certo? Próxima questão. Então, na próxima questão, ela diz assim: veja como Patrícia reproduziu as imagens de uma figura A, um eixo de simetria utilizado. Determine que tipo de transformação foi utilizada. Então, vejam só, gente. Aqui ela tinha a figura original, ela traçou esse eixo E, né? E aí ela vê, ó, esse primeiro pontinho da minha imagem tem um quadrinho de distância. Então, aqui também vai ter um quadrinho de distância. Esse daqui, ele tem 4 quadrinhos de distância. Então, desse lado, ele também terá 4 quadrinhos de distância. Então, ela traçou primeiro todos os pontos e depois ela construiu a imagem. E aí, que transformação a gente consegue perceber que ela utilizou? Então, primeiro, não é a rotação. A gente não percebe que essa imagem está fazendo um movimento de rotação. Então, a gente fica entre translação e reflexão. Na translação, a imagem ela continua idêntica, ela não sofre nenhuma alteração. E a gente vê aqui que a imagem não está 100% idêntica de certa forma, porque ela está com sentido oposto.
Então, essa característica é a característica da reflexão. Imaginem que isso é uma folha de papel e eu vou dobrar justamente aqui nesse eixo E. Então, quando eu dobrar justamente nesse eixo E, uma imagem vai ficar sobre a outra. Então, uma vai sobrepor a outra. Então, a gente pode falar que a gente tem aí o movimento, né, de reflexão. Ok? E aqui pergunta, qual quadro, a figura 1, sofreu uma rotação de 180 graus em torno do ponto O? Então, vamos imaginar aqui o ponto O, né? Para facilitar um pouquinho para a gente, vamos traçar um eixo, certo? Então, se essa imagem roda 180 graus, imaginem aí que esse eixo vem aqui para baixo, não é isso? Porque vai dar um giro de 180 graus. E aí, essa pontinha mais aguda fica para baixo também, né? A gente repete aqui, ó, o comportamento do eixo. Então, a gente poderia concluir já de cara que é a figura 1. Mas também vamos analisar esse primeiro quadrinho, né? Mas aí vamos analisar também os demais. Então, traçar aqui mais um eixo, ó. Tá vendo? E aqui eu boto a figura. Se esse eixo roda 180 graus, ele vem para baixo. Então, aqui é que tá o pontinho O. E aí, o que é que aconteceu com essa imagem? Né? Então, ela vai girar, né? E ela vai apresentar este comportamento aqui. Então, na segunda figura, nós também temos aí uma rotação de 180 graus. E na terceira, se eu construir o eixo, né, e ele rodar aí, ó, ele faz esse movimento, o que é que vai acontecer com essa imagem? Ela vai ficar desse jeito aqui, ao rodar 180 graus, que é diferente dessa. Então, esse quadrinho é o único em que nós não temos aí uma rotação de 180 graus, certo? Bom, pessoal, encerramos nossa aula por aqui e até a próxima.